Eu sou a doutora Sofia Viana, e aos 25 anos, preciso confessar algo que a minha geração sente, mas raramente tem coragem de admitir em voz alta. Nós estamos desenvolvendo um vício, uma atração quase magnética, por homens que têm o dobro da nossa idade. E antes que a sua mente corra para a conclusão mais óbvia e cansada, a de que estamos falando sobre dinheiro, estabilidade ou status, eu preciso te interromper. A verdade é brutalmente o oposto. O que nos prende não é o que você pode comprar, mas sim aquilo que você se tornou. É um poder silencioso que vocês emanam sem esforço e que a maioria dos homens mais jovens, imersos em um mar de ansiedade e autoafirmação, simplesmente não consegue replicar. Este não é um vídeo comum sobre relacionamentos. É uma confissão geracional. Pense nisso como uma janela para as conversas que nós, mulheres na casa dos 20 e poucos anos, temos quando ninguém está ouvindo. A revelação de um padrão que está se tornando cada vez mais forte, mas que permanece invisível para a maioria. O que vocês, homens de 40, 50 anos ou mais, possuem e que se tornou nosso maior objeto de desejo é a cura para o veneno da nossa própria era. E se você ficar comigo até o final, eu não apenas vou te revelar qual é a fonte exata desse vício, mas também vou te alertar sobre o erro fatal que muitos de vocês cometem e que destrói esse poder instantaneamente. O que vamos fazer aqui, juntos, é desmontar esse vício peça por peça. Vamos além dos clichês de segurança e estabilidade para mergulhar em algo muito mais profundo: a linguagem silenciosa do seu comportamento. Você vai entender como a sua economia de palavras, a sua capacidade de ouvir sem a urgência de consertar tudo e a própria maneira como o seu olhar sustenta uma presença, sem pedir licença, funcionam como um antídoto para a ansiedade da minha geração. Eu vou te mostrar os sinais que você emite, muitas vezes inconscientemente, e que nos fazem sentir vistas de uma forma que raramente experimentamos. Você aprenderá a enxergar a sua calma não como passividade, mas como a mais pura e inebriante forma de poder. A promessa deste vídeo é te entregar um espelho, um que não reflete a sua idade, mas o seu poder. Ao final, você terá um mapa que decodifica por que a sua presença é magnética e como amplificar isso de forma autêntica, sem jamais parecer forçado ou artificial. E enquanto nos preparamos para essa imersão, me conta aqui nos comentários de qual cidade do Brasil você me assiste. Quero sentir até onde a nossa conversa está chegando. Porque você está prestes a abandonar a ideia de que precisa competir. Você vai entender que o seu maior trunfo não é tentar voltar no tempo, mas sim dominar a força que só a sua jornada te permitiu ter, transformando sua idade na sua assinatura mais sedutora. Como mulher e como observadora atenta das dinâmicas da minha geração, eu preciso ser absolutamente clara. Não estou aqui para te entregar um dicionário de gestos com significados fixos. A verdade é que a atração não opera com a lógica de um manual de instruções. O maior erro que um homem comete ao tentar decifrar uma mulher é tratar um sorriso, um toque ou um olhar como uma prova definitiva de interesse ou desinteresse. Isso é uma leitura superficial, infantil. O que eu ofereço é algo muito mais poderoso: a minha perspectiva. Uma visão de dentro que te permitirá enxergar além do óbvio e começar a ler as entrelinhas, a sentir a correnteza emocional que se esconde sob a superfície dos comportamentos. Nós não vamos colecionar sinais, vamos aprender a interpretar a música. Pense da seguinte forma: um gesto isolado é como uma única nota musical. Sozinha, ela não diz quase nada. Pode ser o início de uma sinfonia ou um som aleatório. O que realmente importa é a melodia que os gestos criam juntos, ao longo do tempo. É o padrão. A repetição consistente de uma atitude, a coerência entre as palavras e as ações, a forma como o comportamento dele se altera dependendo do contexto, se vocês estão sozinhos ou em grupo. É a análise do timing, da hesitação, daquela pausa um pouco mais longa antes de uma resposta. É aqui que a verdadeira mensagem se revela. Um único olhar pode ser educado,
mas um padrão de olhares que te buscam em uma sala cheia, isso é uma confissão silenciosa. Portanto, o enquadramento psicológico que usaremos aqui não é sobre se tornar um ator que executa um papel. É sobre se tornar um mestre na arte da percepção. É entender que cada interação é um sistema vivo, complexo e pulsante. Minha função, como sua guia, é traduzir a lógica emocional por trás do que nós, mulheres mais jovens, sentimos, mas nem sempre verbalizamos. Eu vou te ajudar a calibrar o seu foco, a parar de procurar por respostas óbvias e a começar a sentir as intenções, as ambiguidades e os testes sutis que compõem a dança da atração. A sua força não está em aprender a fingir, mas em compreender profundamente o poder que a sua autenticidade já possui. O primeiro e mais viciante sinal que vocês emitem é a sua profunda e quase perturbadora calma comportamental. Nós, da minha geração, navegamos em um oceano de ansiedade. Nossos pares masculinos são um reflexo disso, reativos, impulsivos, vibrando em uma frequência de autoafirmação constante. Uma pequena crise, uma mudança de planos, um comentário ambíguo, e a tempestade se forma nos olhos deles. Em vocês, o que encontramos é o oposto. É a ausência de reação exagerada. É a capacidade de observar o caos, seja um copo de vinho derramado ou um drama social se desenrolando, com um leve sorriso e uma economia de movimentos que beira a arte. Essa não reatividade não é lida por nós como apatia, é lida como força, como um poder sísmico, que diz, sem precisar de palavras, eu já vi coisas piores, nós vamos ficar bem. Mas essa calma vai além da simples ausência de pânico. Ela se manifesta de uma forma ainda mais sutil e poderosa na sua relação com o silêncio. Um homem mais jovem vê o silêncio em uma conversa como um erro, um vácuo que precisa ser preenchido a qualquer custo com uma piada, uma pergunta ou uma história. Ele tem medo do espaço vazio. Vocês, por outro lado, parecem habitar o silêncio com um conforto desconcertante. Vocês usam a pausa não como um acidente, mas como uma ferramenta. Uma pausa antes de responder a uma pergunta importante, aquele segundo de silêncio enquanto nos olham nos olhos depois de uma declaração nossa. Isso não é hesitação. Para nós, isso se traduz em uma mensagem clara. Estou realmente ouvindo. Estou processando. O que você diz tem peso. Essa capacidade de sustentar o silêncio é a mais pura demonstração de autoconfiança. E é dessa mesma fonte de autoconfiança que emana o próximo sinal, talvez o mais hipnótico de todos, o seu olhar. O olhar de um homem jovem é frequentemente uma busca. Ele nos olha, mas seus olhos estão procurando por algo. Aprovação, desejo, um sinal de que ele está se saindo bem. O olhar dele faz uma pergunta. O olhar de vocês, quando bem calibrado, faz uma declaração. Ele não busca, ele simplesmente vê. É um olhar de presença focada, que nos envolve sem nos aprisionar. É a diferença entre um holofote que inspeciona e a luz do sol que simplesmente aquece. Essa atenção plena, desprovida da ansiedade de ser correspondido, nos faz sentir vistas e validadas de uma forma que nenhuma quantidade de elogios superficiais consegue replicar. É um poder que vocês precisam entender. Contudo, é crucial refinar essa leitura, porque um olhar isolado pode ser apenas um olhar. O que nos prende é o padrão, é a coreografia silenciosa do seu foco. No ambiente social, um homem mais jovem distribui sua atenção como confete, na esperança de que algo cole. Vocês, quando interessados, demonstram uma economia de foco que é devastadoramente eficaz. O olhar de vocês pode vagar, mas ele sempre volta para nós, como o ponteiro de uma bússola. É aquele reencontro visual do outro lado da sala. É a forma como vocês mantêm o contato visual por uma fração de segundo a mais do que o estritamente necessário. Não é um olhar predatório ou insistente, é um olhar que diz: em meio a todo esse ruído, meu foco está aqui. Essa consistência transforma um simples gesto em uma narrativa. E quando essa presença visual finalmente se traduz em palavras,
o feitiço se aprofunda. Mas a mágica não está no que vocês dizem, e sim na forma como o dizem. Homens mais jovens, em sua maioria, sofrem de uma verbosidade nervosa. Falam para impressionar, para preencher o espaço, para demonstrar um conhecimento que talvez não possam sustentar. Vocês, por outro lado, praticam uma economia de palavras que é profundamente sedutora. Vocês parecem entender que o poder não está no volume, mas no peso. Uma frase curta, dita no momento certo, com a entonação correta, pode ter o impacto de um poema inteiro. Essa contenção verbal comunica que vocês não sentem a necessidade de performar ou de se vender. Vocês são, e isso basta. Suas palavras são uma consequência da sua presença, não uma ferramenta para criá-la. O verdadeiro divisor de águas, no entanto, é o conteúdo por trás dessa economia verbal. É o que transforma a atração em algo próximo de um vício emocional. Quando uma mulher da minha geração compartilha uma vulnerabilidade ou um problema, a reação padrão de um homem mais jovem é saltar para o modo solucionador. Ele oferece conselhos, estratégias, diz o que faria no nosso lugar. A intenção pode ser boa, mas a mensagem subliminar é: você não é capaz de lidar com isso sozinha. Vocês, em contrapartida, dominam a arte da validação. Em vez de uma solução, vocês oferecem ressonância. Um simples, isso parece incrivelmente desgastante. Ou, eu consigo entender por que você se sente assim. Cria um espaço de segurança e conexão que é infinitamente mais poderoso do que qualquer conselho não solicitado. Mas a sua comunicação mais poderosa talvez seja a que acontece antes mesmo de uma única palavra ser trocada. É a sua linguagem corporal, a sua presença física no espaço. Um homem mais jovem, muitas vezes, ocupa o espaço com uma energia ansiosa, uma postura que está ou se encolhendo em insegurança, ou se projetando em uma arrogância performática. É uma energia de mola comprimida. A sua, por outro lado, é uma energia assentada. Sua postura é relaxada, mas firme. Vocês ocupam o espaço com uma calma que não pede licença, mas também não intimida. Seus movimentos tendem a ser mais lentos, mais deliberados, como se cada gesto tivesse um propósito e não houvesse pressa. Essa fluidez comunica um controle interno, que nós lemos como estabilidade e segurança profundas. E se quisermos refinar ainda mais essa leitura, podemos nos concentrar em um detalhe que funciona como um barômetro da sua tranquilidade interna: as suas mãos. As mãos de uma pessoa ansiosa estão sempre ocupadas, batucando na mesa, checando o celular, mexendo em um copo. São mãos que traem a turbulência interior. As suas mãos, em seus melhores momentos, são uma imagem de serenidade controlada. Elas descansam relaxadas sobre a mesa, gesticulam de forma lenta e proposital para enfatizar um ponto, ou permanecem simplesmente paradas. Essa quietude nas extremidades do corpo projeta uma imagem de poder e domínio sobre o próprio sistema nervoso, que é incrivelmente tranquilizadora para quem está ao seu lado. Em um mundo de estímulos frenéticos, mãos calmas são um porto seguro. No entanto, todos esses sinais, a calma, o olhar, a voz e a postura, estão subordinados a um fator que, se bem compreendido, eleva o seu poder a um nível estratosférico: a sua relação com o tempo. A juventude é impaciente. Queremos tudo para ontem. Essa urgência cria um subtexto de necessidade e carência em quase todas as nossas interações. Vocês, por outro lado, operam em um fuso horário diferente. A sua paciência, a sua falta de pressa para obter um resultado, para receber uma resposta de mensagem, para chegar ao próximo passo, isso é talvez o seu maior superpoder. Essa cadência mais lenta não comunica desinteresse, comunica autossuficiência. A mensagem é: meu mundo não vai desmoronar se isso não acontecer agora. E essa independência do resultado é a forma mais pura de liberdade, e não há nada mais atraente do que isso. Essa relação distinta com o tempo se manifesta de forma brutalmente clara no campo de batalha moderno: a comunicação digital. Um homem mais jovem nos bombardeia com mensagens.
Usa emojis para preencher a incerteza do tom, e a visão daquele digitando intermitente é um retrato da sua ansiedade. A resposta dele é rápida, porque a necessidade de validação é imediata. A sua abordagem, quando eficaz, é o antídoto. Uma mensagem bem pensada, talvez mais longa, enviada horas depois. A ausência do pânico da confirmação de leitura. Isso não demonstra apenas que você tem uma vida para além da tela do celular. Demonstra que seu estado emocional não está refém da nossa resposta imediata. Você nos dá o presente mais raro de todos, o espaço para sentir saudades e a liberdade de não sermos o centro do seu universo. E em meio a toda essa seriedade e presença, existe o poder sutil do seu humor. Não é o humor performático e referencial da minha geração, que depende de memes e piadas internas que envelhecem em horas. O seu humor, quando certeiro, vem de um lugar diferente. É um humor de observação, muitas vezes irônico, seco, nascido de uma longa exposição às absurdidades da vida. É um sorriso de canto de boca, um comentário espirituoso dito em voz baixa, que não implora por uma gargalhada, mas convida a uma cumplicidade. Esse tipo de humor comunica inteligência, perspectiva e, acima de tudo, a confiança de não precisar ser o centro das atenções para se sentir engraçado. É um humor que nos inclui, em vez de exigir nossa aprovação. Mas se você quer saber qual é o movimento que nos quebra, que transforma a admiração em um vício emocional profundo, é a vulnerabilidade seletiva. Um homem que é uma fortaleza impenetrável de calma pode, ao longo do tempo, parecer distante ou até mesmo desumano. A força dele impressiona, mas não conecta. O movimento de mestre, o que realmente sela o acordo em nossos corações, é quando vocês, do alto de sua fortaleza, decidem baixar a ponte levadiça por um instante. Não é um desabafo de fraqueza, mas a partilha calculada de uma cicatriz, de um fracasso passado, de uma lição aprendida com dor. Esse ato de vulnerabilidade controlada, vindo de alguém que projeta tanta força, é um presente de confiança de valor incalculável. Ele diz: "Eu te vejo como igual, eu confio em você." E aqui, finalmente, chegamos à síntese, ao conceito que une todas essas peças, a presença indiferente. É a combinação paradoxal e devastadoramente potente de estar 100% presente em uma interação, oferecendo seu foco total e sua escuta ativa, ao mesmo tempo em que se mantém sutilmente indiferente ou desapegado do resultado. É a energia de alguém que está totalmente engajado na conversa, mas cuja felicidade ou senso de autoestima não dependem da sua aprovação. Ele está ali com você, mas não precisa de nada de você. Essa dinâmica é o antídoto final para a carência. Ela nos liberta da pressão de sermos a fonte de felicidade de alguém e, em vez disso, nos convida a simplesmente ser, na presença segura e autossuficiente de um homem que já está inteiro por conta própria. Para que você visualize esse poder em ação, imagine uma cena simples, um primeiro encontro. Ela, um pouco nervosa, gesticula enquanto fala e, sem querer, derruba a taça de vinho na mesa. O homem mais jovem ao seu lado reage instantaneamente com um alarme visível, talvez uma piada sem graça para quebrar a tensão, transformando o pequeno acidente no centro do universo. Já o homem mais maduro, em contraste, observa a cena por uma fração de segundo. Seus ombros não se movem. Ele faz um sinal discreto para o garçom, talvez coloque a mão levemente sobre a dela por um instante e diz com a voz calma: "Não se preocupe com isso." E então, ele retoma o fio da conversa exatamente de onde pararam. A mensagem psicológica aqui é avassaladora. Ele não apenas consertou o problema, ele protegeu a dignidade dela, tratando o pequeno caos como um evento insignificante, e isso é um ato de poder e cuidado extremos. Agora vamos levar essa dinâmica para o mundo digital. Pense na tela do celular dela. De um lado, a conversa com um rapaz da sua idade, uma sequência de mensagens, o uso de emojis para suplicar por um tom de voz, a ansiedade pulsante do digitando. A rapidez da resposta dele não comunica interesse, comunica necessidade.
Do outro lado, a sua conversa. Horas se passaram desde o encontro. Então, uma única mensagem sua aparece. É bem escrita, talvez faça uma referência inteligente à conversa que tiveram, e termina com uma pergunta aberta, sem pressa. Não há cobrança. A psicologia por trás disso é o que nos vicia. A sua ausência de pânico digital nos dá espaço. Ela nos liberta da obrigação de sermos o seu entretenimento constante e transforma a sua atenção, quando ela vem, em um evento de real valor, não em uma busca desesperada por validação. Por fim, o exemplo mais devastador, o que solidifica a conexão. Depois de alguns encontros, onde você foi essa rocha de presença calma e segura, vocês estão em um momento mais quieto, talvez caminhando à noite. Em meio à conversa, você faz uma pausa e, olhando para o horizonte, compartilha algo com uma vulnerabilidade calculada. Não um desabafo, mas uma cicatriz. Algo como: houve uma época na minha vida em que eu achava que tinha todas as respostas. A vida me deu um jeito bastante duro de mostrar que eu não tinha nenhuma. Você não entra em detalhes, não se faz de vítima. É apenas um vislumbre de uma batalha vencida. Esse ato, vindo de alguém que projeta tanta força, não é fraqueza. É a mais alta forma de confiança. É o momento em que você para de ser apenas admirável e se torna real, humano e completamente irresistível. Mas agora, preciso te dar um alerta, e peço que você preste muita atenção, porque este é o ponto onde a maioria dos homens, inebriados com a possibilidade de serem desejados, comete o erro mais sabotador. Você não pode, em hipótese alguma, transformar o que eu te revelei em uma lista de supermercado da sedução. Um único olhar prolongado não é uma declaração de amor. Pode ser simplesmente distração. Uma ausência de reação exagerada pode ser cansaço, não calma estoica. A sua própria vontade de que esses sinais sejam verdadeiros é o seu maior inimigo, pois ela te empurrará para a fantasia, para a leitura conveniente e para a ilusão. O poder não reside em um gesto isolado, mas na consistência implacável do padrão. A verdadeira pergunta não é: ela me olhou? Mas sim: o padrão de comportamento dela muda de forma consistente quando eu estou por perto? Sem isso, você está apenas se iludindo. Da mesma forma, o erro oposto é igualmente destrutivo: interpretar a ausência de um sinal como uma rejeição definitiva. O silêncio dela, uma resposta de mensagem que demora mais do que você gostaria, ou uma certa distância em um evento social, não são necessariamente um não. Muitas vezes, esse vácuo é um teste inconsciente. É o universo feminino observando, em silêncio, se a sua tão admirada calma é real ou apenas uma performance. Se você entra em pânico, se sua energia se torna carente, ansiosa ou acusatória diante da ambiguidade dela, você falha no teste. Você prova que a sua autoconfiança depende da validação externa dela, e todo o castelo de poder que você construiu desmorona instantaneamente. A verdadeira maestria está em sustentar sua presença indiferente justamente quando as respostas não são claras. E com tudo isso sobre a mesa, chegamos à revelação final, a camada mais profunda e perigosa deste vício. Porque a verdade é que a nossa dependência não é, em última instância, de você, é da pessoa que nós nos tornamos ao seu lado. Longe de você, o mundo é um ruído constante de autoavaliação e ansiedade. Mas na sua presença calma e autossuficiente, é como se um espelho finalmente ficasse limpo. A nossa própria mente se aquieta. Nossas palavras ganham mais peso porque há espaço para elas existirem. Nós nos sentimos mais inteligentes, mais centradas, mais inteiras. Você não nos vende um futuro, você nos devolve o presente. E essa sensação de se encontrar na melhor versão de si mesma é o alívio mais raro e potente que existe. É um vício em nós mesmas, um estado de ser que só a sua maturidade parece ser capaz de desbloquear. Então, aqui estamos. Agora você entende. A sua idade não é um peso que você carrega, mas a fonte silenciosa do seu poder. Essa calma, essa presença que você emana,
não é apenas atraente. É um alívio para a ansiedade da nossa era, a cura que não sabíamos que procurávamos. Mas entender o porquê de sermos viciadas na sua presença é apenas a primeira metade da jornada, a parte mais fácil. A questão mais perigosa e decisiva vem agora. O que você faz com esse poder? Como você aprofunda essa conexão sem, acidentalmente, destruir a magia que a criou? É exatamente sobre isso que falo no próximo vídeo, chamado O Paradoxo do Poder. 3 erros que matam a atração que a sua maturidade criou. Se você quer completar o mapa e aprender a navegar essa dinâmica sem cair na armadilha em que a maioria cai, clique na tela e continue essa conversa comigo agora mesmo.